Meu nome é Adalberto Alencar, eu sou um cearense, sou educador de início e transformei a minha vida há 38 anos atrás, aqui pertinho, em Sobral, quando fui trabalhar com agricultura familiar. Eu comecei a trabalhar com agricultura familiar em 1985. E aí passaram em torno de 40 mil famílias, 40 mil pessoas por esse programa que eu trabalhei aqui na região norte, aqui em Sobral. Aí eu nasci de novo, porque quando você é urbano, nasce em Fortaleza, filho de um professor universitário da UFC, antropólogo, tá certo? E você vai ao campo, e você tem essa oportunidade de trabalhar com vocês, eu nasci de novo. E isso eu agradeço todos os dias que eu acordo por ter tido esse caminho na minha vida. Eu sou uma pessoa formada, estudei muito, sou filho de um professor universitário. E tem uma crônica nossa que eu escrevi, que eu chamo gente como eu de mão fina. São os mão finas, né? Mas se a gente chegar aqui nessa senhora, que é um dos exemplos, né, e tem milhares delas pelo Brasil, né, e a gente pegar aqui na mão dela, tá certo? Ela tem um pouco de mão grossa. E não é por acaso que em várias culturas do planeta, as pessoas, e até médicos, leem a mão das pessoas. Porque nas mãos da gente tem um pouco da nossa história, tem um pouco da nossa vida. E já tem hoje filhos e filhas de agricultores e agricultoras que têm a oportunidade de também ser mão finas, que são médicos, advogados, enfermeiras. Está vendo essa transição? Eu acho ela extremamente positiva. Muita gente reclama que os jovens, né, hoje, poucos querem às vezes trabalhar com agricultura familiar. Mas eles estão se vindo, alguns deles e delas, a sociedade em outro setor, como enfermeiras, como técnica de enfermagem. E eu sempre digo para os meus amigos mão finas, por que um filho de agricultor também não pode ser médico? Por que ele não pode ter esse direito de escolha? E as políticas públicas, eu sou de uma época mais longe, queria agradecer por isso, queria saudar a prefeita aqui, tá certo? É bom sempre encontrar uma prefeita, o amigo Nonato, que eu acho que já teve que sair, né? Queria agradecer de coração esse encontro. É um encontro muito especial para mim, porque eu tenho meu rastro por aqui, pelo território. Meu pai, como antropólogo, dizia sempre, a gente teve na Embrapa, né, com um grupo de agricultores e agricultoras, e meu pai dizia, cada um de nós deixa um rastro na vida. Ao futuro, para os que são religiosos, pertence a Deus, né? É difícil a ciência acertar o futuro, né? Eu vi aqui a angústia do técnico da EMATESE de prever, né, inverno, dia, mas às vezes é difícil para a ciência prever o futuro. E é tão complexo que os religiosos dizem, ao futuro pertence a Deus, né? A gente pode talvez cuidar do presente, mas o passado a gente deixa um rastro. E a comunidade, aqui tem dezenas de líderes comunitários, agricultores e agricultoras, ela tem esse rastro. Ela sabe quem é o que bebe mais, ela sabe aquele que mente mais na comunidade, ela sabe aquele que não paga, ele sabe aquele que é rico, quando bebe fica rico, quer pagar a conta de todo mundo, ela sabe quem é o velhaco, ela sabe quem é o que joga melhor futebol, ela sabe, a comunidade sabe o seu rastro. E ela faz essa mediação, né? Ela consegue mediar, porque às vezes a gente é muito intolerante e condena o outro, né? Ele é muito preguiçoso, mas ele é muito amigo, né? Um dia eu precisei dele, ele me ajudou. Mas ele é muito raivoso, mas é inteligente que é danado. É trabalhador, é aquele cara meio abusado, mas trabalhador. Então a comunidade tem esse conhecimento e ela vem de ancestralidade, vem do pai, vem do avô. E eu queria aproveitar e saudar aqui a comunidade do Bueno,
tá certo? Na figura do Ivan, que está ali, que nessa vinda aqui, nós tivemos aqui há 20 anos atrás, e eu passei por aqui quando tinha 3 anos de idade, porque eu passei a boa parte dos meus invernos no Mississippi, que a parte da família da minha mãe é de Itapipoca. Então, eu tenho essa memória de infância, tá certo, ali nos terreiros do Mississippi, do que era Miraíma, né, que era parte de Itapipoca, e ali a gente ia jogar bola, saindo de Itapipoca, ia jogar bola em Itapajé, era uma rivalidade danada entre Itapajé e Itapipoca, e a gente, depois do jogo, lá na Miraíma, comia tapioca com peixe na beira da estação, que é uma tradição bem indígena, né? Então, eu queria agradecer aqui em nome do Ivan, queria agradecer à nossa secretária, Valéria, que nos recebeu, e principalmente aos trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos aqui as autoridades, né? A Viviane, que representa a secretária de Meio Ambiente, o diretor do IBAMA, que representa aqui o Deodato Ramalho. E eu, nessas caminhadas por aqui, a volta a Irauçuba, porque eu tenho 4 filhos, e 3 têm sangue de Irauçuba. Um tem 43, o outro tem 28, e o outro tem 43, 33 e 28. 3 homens. E a avó dele, a Mariinha Azevedo, que é a família, que era o papai Pedro, mais antigo, tinha até um irmão dela que era vereador, morreu, foi vice-prefeito. Então, meus filhos têm sangue Azevedo aqui da Irauçuba. E esse retorno para mim, eu já mandei as imagens ali para eles. Eles moram fora do Brasil. Sempre que vêm ao Brasil, alguns nasceram por lá, outros são pequenininhos, tenho orgulho de passar por aqui e até Sobral, que foi para onde a família foi. E o hino de vocês diz um pouco disso. Do nome Irauçuba, eu tenho muitas andanças pela agricultura familiar, conheço bem o Ceará. Irauçuba, que significa, né, mel, não é isso? E nessa época, o mel que tinha era o mel da caatinga. Era o mel das abelhas nativas. Não tinha essa abelha que nós temos hoje, africanizadas, né? E o hino de vocês, eu trabalhei também com música, já produzindo música, discos, né? E ele é muito bonito, né? Talvez o mais belo que eu já tenha ouvido na melodia. Eu quero parabenizar aí ao município. E tem uma letra muito interessante, né? Que tem a ver com o que nós vamos discutir hoje. É a natureza dá, inclusive para nós, o mel, né? E eu tenho trabalhando com isso há 38 anos, e com essa história de ecologia há 33, eu me preocupo pouco com a natureza. Eu me preocupo com nós mesmos, com os humanos. Porque a natureza ela é muito mais antiga do que a gente. E ela tem uma capacidade de sobrevivência e de adaptação maior do que a gente. E tem um outro textinho meu que é: a natureza, a vida, é muito mais sabida do que nós. Primeiro porque são milhões de espécies que construíram uma sabedoria que está muito atrás de nós. Quando a gente já nasceu, ela já estava lá. Quando eu nasci, a Jurema já estava lá. Quando eu nasci, o pau d'arco já estava lá. Quando eu nasci, o sabiá já estava lá. Quando eu nasci, o pau branco já estava lá. Os periquitos já estavam lá. O tatu, os veados, as espécies já estavam lá. A vegetação já estava lá. Há milhares de anos. Então ela é mais sabida do que nós. E a gente sofre menos, pode sofrer menos e viver melhor, quando a gente começar a conversar com ela um pouco mais. Os nossos avós e bisavós conversavam mais com a natureza. Tá certo? E às vezes você tem um técnico que é formado da universidade, mão fina, e nunca foi a campo. E nunca trabalhou com enxada. E nunca brocou um cerrado, um roçado. E nunca fez uma cerca. E não conhece uma sabiá. E não conhece um jucá. Não conhece o mato extrato. Nós temos alguns agrônomos
que se colocar na mata, ele não sabe andar na mata da caatinga. Se formou lá, fez a parte teórica, como é que ele vai dar assistência técnica a um agricultor que está lá há 50 anos trabalhando na mata da caatinga? Fica difícil, se ele não dialogar com o agricultor e a agricultora. Então, se a gente juntar esses dois conhecimentos do mão fina com mão grossa, talvez a gente erre menos. Talvez a gente acerte mais. Então, eu sou de uma instituição, que é a Fundação CEPEMAS. Tá certo? Se tiver condições de tirar essa imagem minha aí da terra, eu já sou feio demais para ficar aparecendo duas vezes, aqui e ali, né? Então, basta uma vez, né? Basta aqui. Se a gente puder tirar ali essa imagem aí minha daí, por favor, que eu vou fazer a apresentação. Não precisa de mim aí. Obrigado. Nós somos de uma instituição, de uma ONG, né, de uma organização do terceiro setor, que chama Fundação CEPEMA. Ela está aqui. Ela tem 33 anos trabalhando com agricultores familiares, na praia, no sertão, tá certo? No cerrado até. Passaram 130 mil pessoas pelas nossas atividades. Parece muito, mas é pouco para 33 anos, e a quantidade de agricultores familiares que tem. E ela surgiu para quê? Para a gente viver melhor, para ajudar a gente a viver melhor, junto com os agricultores, para fazer uma agricultura melhor, para a gente produzir mais, viver melhor, viver bem. E eu comecei o meu batismo lá no Jaibaras, no Aires de Souza, no perímetro irrigado. E perdi muitos amigos com câncer, agricultores, com tanto veneno que tinha naquele perímetro. Tá certo? E o Tibúrcio morreu de câncer no fígado. Era um negro de quase 2 metros de altura. Pescador, agricultor. E nós levamos a antiga Sucam, como eu sou mais velho, para fazer exame de sangue nos agricultores, na época, há 30 anos atrás, e já tinha resíduo de agrotóxico lá. Contamina o solo, provoca doença nas pessoas, contamina a água que a gente bebe, os agrotóxicos. E para vocês terem uma ideia, boa parte da população da Ibiapaba, aquela serra bonita do Ceará, está tomando hoje água contaminada com veneno. Porque você pulveriza, ela desce para o lençol freático, vai para os poços, para a água que a gente toma. Ainda bem que o estado do Ceará proibiu essa história de pulverização por avião. E tudo isso foi levado ao campo, porque minha bisavó, Tremembé de Itapipoca, produzido durante 1,5 séculos sem usar agrotóxicos. Ainda tem agricultor que faz isso, porque às vezes é muito caro e às vezes ele não precisa usar. E isso foi introduzido, principalmente nos anos 70, após a Segunda Guerra, para acabar com a fome, com a pobreza. A gente ia produzir mais alimentos, com tanto adubo químico, com tanto veneno. Passou 40 anos, nós temos 60% da população do Ceará na pobreza. 50% da população do Nordeste na pobreza. E as pessoas doentes, contaminando a sua saúde, o consumidor menos, fica pouco resíduo nesse processo. Então a fundação foi criada para isso. Nós criamos em 2017 a Rede Eco Ceará, a Regina está aqui, que é a presidente. Onde é que ela está? Está ali. Quem quiser conversar com ela, a gente trata de certificação, de assistência técnica, esse selo da certificação participativa para vender para o PENAI, para o PAA, para a Conab, para as feiras e até para supermercado. É uma rede. O custo disso hoje, a família e os agricultores pagam nada por essa certificação. Então, quem tiver interesse nisso, é um programa que nós estamos trazendo para cá. Pode passar, Regina? E hoje eu tenho uma... Desculpa, volta aí um pouquinho. Eu vou me apressar. Nós estamos lançando esse selo aqui hoje, ó. Tá certo? É o selo do carbono. E eu quero dizer a vocês, com parceiros, com universidade, com empresas que a gente vai conhecer com o tempo, com instituições públicas, por que nós escolhemos ir ao Sul, bem? Para começar esse programa.
Não é pela desertificação. Porque desertificação, Jaguaribe é pior do que Irauçuba. Não é pela pobreza, porque tem pobre estabelecido pelo Ceará todo. Naquela região da Paraipaba, Trairi, São Gonçalo, por acolá, é 45% de pobres. E nós somos o maior exportador de água de coco do Brasil, o segundo maior produtor de coco verde, turismo, praia, peixe, 45% de pobres. Depois de 16, 20 anos, 30 anos de bons governos estaduais. Então, por que nós escolhemos Irauçuba? Pelos olhos azuis do Nonatinho, não é, né? Do ex-prefeito, né? Sabe por quê? Porque aqui tem algumas coisas que não tem em todo canto. Eu tenho 38 anos de campo, de agricultura, aqui na América Latina, na Europa. Fui secretário de Meio Ambiente de Fortaleza, fui secretário de Agricultura de Quixadá, fui professor universitário, já fui até empresário, claro que não deu certo, tá certo? Professor querendo ser empresário é difícil. Aí eu reconheci que a minha fase mesmo é essa história de educação, de articulação. Nós viemos para cá pelo que está escrito no hino de vocês. Eu não conhecia esse ano. Pelo povo de Irauçuba. E eu disse isso lá no Bueno. Turma do Bueno, a gente já reuniu 3, 4 vezes com eles, né? Porque ninguém quer mais mala. Nem malinha, nem frasqueira, nem mala grande. Esse é um termo bem cearense. Não dá para ter mala empresário. Chega de empresário mala, que não paga o agricultor, que não cumpre o seu contrato, que não termina a obra da prefeitura, que não paga o Banco do Nordeste, que não cumpre a legislação. Queremos empresário mala. Mas tem técnico, mão fina mala, que não vai trabalhar, que não vai essa assistência técnica como deveria, que vive matando a sogra, e o sogro e o tio nos feriados e segunda-feiras, que quando chega na comunidade já está com vontade de ir embora. Não estão querendo técnico mala. Mas não queremos também ONG, como a nossa mala, que chega lá, não cumpre o seu calendário, não tem compromisso com agricultores. Não queremos associação mala, que o presidente não presta conta, tá certo? Mas também não queremos um técnico mala ou da prefeitura. Mas tem as malas maior, né? Nós não queremos um prefeito mala, uma prefeita mala. Então tem município que nós nos convidamos, nós não vamos. Porque não vai dar em nada de resultado. E o prefeito é mala ou a prefeita é mala. Então o mundo está cheio de mala em tudo que é canto. E tem agricultor mala. Aí a gente faz umas oficinas e tem uma porta aqui. A sala dos malas. Então, quem quiser entra lá, porque o trabalho vai começar ali depois. Então, nós escolhemos Irauçuba pela capacidade social de organização que vocês têm aqui com o setor público. E vocês devem se orgulhar muito disso. Não sou amigo do prefeito, nunca trabalhei com ele, não sei nem qual partido que ele é, do ex-prefeito, da prefeita, me perguntando, qual o partido da prefeita? Eu não sei. Tá certo? Não sei em quem ela votou, quem ajudou ela, porque não foram esses critérios que estão fazendo a Fundação CEPEMA voltar para cá. Porque nós vamos investir tempo, técnicos, recursos, buscar dinheiro, buscar apoio, trazer outros parceiros, amigos e outras instituições do Ceará, do Brasil e fora do Brasil. Aí nós vamos levar os amigos, os empresários, parceiros nossos para a mala. Eu vou perder meus clientes, eu vou perder meus parceiros. Eu vou trazer e recomendar o Banco do Nordeste para financiar a mala? Eu vou convidar o governador para vir para um projeto mala? Nós não queremos isso. E agora o presidente da Câmara, sabe mais do que eu, tem candidato e vereador mala. Então fica do lado de lá, porque aqui vai ser trabalho, dedicação, compromisso. E essa capacidade, quantas associações? Eu aprendi 80 por baixo. Eu, como já apanhei, rodei, rodo todo dia, tá certo?
A gente vai apanhando, vai aprendendo, vai apanhando, vai aprendendo, principalmente homem que é muito teimoso, né? As mulheres apanham menos. São mais sabidas. A gente é teimoso, que é danado, e vive fazendo negócio, tendo prejuízo e apostando em projeto que não deu certo. Então, o que nos traz em Irauçuba? A capacidade de governança e de organização de vocês, trabalhadores, da associação, da cooperativa, do sindicato, da prefeitura, dos parceiros locais, da EMATES, do Banco do Nordeste. Porque nós temos pressa. O planeta está numa crise, pode passar? Tá? E aí nós tivemos uma votação, que está correndo ainda, desses 3 selinhos aqui, ó. São 3 selinhos com cores diferentes. E esse do meio aqui, o mais verdinho, é o que está ganhando a votação com quase 60%. Parece o meu Fortaleza, não perde nunca. Tá certo? Tem que ter um fake, né? De vez em quando a gente tem que aumentar uma mentirinha, né? Então, e o que é que nós queremos aqui, nesses próximos anos? Nós queremos uma transição ecológica para viver melhor na agricultura, no município. Estou vendo ali o meu parceiro de chapéu de massa, está ali de camisa azul, muito elegante. Deve ter começado a trabalhar. O senhor pode se levantar um pouco? De onde o senhor é? É ele mesmo. Como é o nome dele? Celino? Lá do Mandacaru. Uma elegância, deve ter trabalhado. Quando é que o senhor começou a trabalhar na agricultura? Com 6 anos, 5 anos? Tá. Diga aí, Suzana. Eu queria aqui dizer que eu estou com... Eu digo que tem 18 anos, mas é de serviço, viu? Verdade. Eu já passei de 80. E tem pelejado para sair da associação e lá do assentamento, mas não querem me tirar o pessoal. Quando eu vou sair, boto de novo aí pronto. Aí eu reitei minha Não é mala, né, Suzana? Não é mala. É gente boa. Então, nós viemos aqui para continuar como vocês já estão, fazendo o que vocês já fazem bem, os agricultores, o município, a secretária, a Câmara. Vocês não vão precisar da gente para continuar o que vocês já fazem bem feito. Vocês só precisam da gente se for para a gente junto fazer coisas melhor. Para melhorar de vida, melhorar de economia, ser uma referência para outros que vocês já são. E as pessoas me perguntam, lá em Fortaleza, a Viviane está aqui, secretários, por que Irauçuba? Por causa da dedicação? Não. É porque lá tem gente que coopera, trabalha, associações fortíssimas, cooperativa e um poder público próximo disso. Aí eu fui reunir com o reitor da UES, que é filho lá de Candidé. E eu comecei a tratar um programa com ele, falando muito de Irauçuba. Aí ele disse, sim, mas por que nós estamos falando tanto de Irauçuba nessa reunião? Aí a pró-reitora de extensão, que é a Lana, a professora Lana, que eu não conhecia, disse, ele não está mentindo não, lá Irauçuba é desse mesmo, é bom mesmo. Eu fui fazer o plano diretor lá, e toda reunião tinha 80, tinha 100 pessoas das comunidades participando. Não é assim em todo canto. Nós temos dificuldades aqui. E a gente quer fazer junto aqui o quê? Uma agricultura que produza mais vida, mais dinheiro, para criar uma economia forte no município. E aí não se trata só de agricultura, se trata de agroindústria, se trata de know-how, de tecnologia, de informação. Tá certo? Para acabar a pobreza nesse território. E eu fiz um desafio aos agricultores, estou fazendo um desafio à prefeita e à comunidade aqui, aos parceiros. Próximo ano tem reeleição. Até lá nós vamos trabalhar muito, muito. Se a prefeita for candidata, recandidata e se reeleger, nós temos um desafio para fazer juntos. Em 4 anos, a gente tem condições de acabar a fome em Irauçuba. Por que que tem? Porque vocês que estão aí têm a capacidade de produzir alimento para Irauçuba, para quem está com fome e para mandar para Fortaleza ou para Sobral. Aqui o sindicato deve ter o quê? 3 mil sócios, 2 mil sócios? Cadê o diretor do sindicato, o neguinho que estava aqui? Tem 3 mil sócios? 11? Tu imagina, bota 5 mil famílias produzindo.
3.000 famílias produzindo. No cadastro único aqui eu tenho 2.000 na miséria, 3.000, 4.000, mais de 4. Como é que 5.000 agricultores não alimentam 4.000 pessoas? Um agricultor familiar bem, produzindo bem, ele alimenta 20, 30, 40 famílias. Então nós viemos aqui para fazer justiça ambiental, e esse programa que está sendo transmitido aí pela internet, ele é o primeiro no Brasil com essas características. E por que ele é comunitário? Porque ele não pode servir só aos ricos. Chega a energia eólica para os ricos. Chega a energia solar para os ricos. Chega a história do carbono para os ricos. Onde é que vai mais o dinheiro do banco? Que é público para os ricos. Onde é que vai mais incentivo fiscal? Para o rico. E às vezes onde é que tem mais fiscalização? Em cima do pobre. Do agricultor, né? Tá certo? Podemos passar? Então a gente veio aqui com alguns objetivos. Aí eu queria dizer para você, o Sansão ficou famoso até lá em Sobral, que a gente teve na Embrapa, Caprinos. E eu fiquei de visitar a comunidade deles. Nós não viemos aqui passar uma chuva. E nem é um fica. Nós viemos aqui para passar alguns anos, para produzir resultado com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 1 ano, com 2 anos. Nós não viemos passar chuva. De novo, para quem é religioso, que não é o meu caso, mas respeito todas as religiões, tem um homem que caminhou 40 anos no deserto. Vocês que são religiosos sabem o nome dele. Tá certo? E um outro que é muito lembrado, que faz 2.000 anos que ele resolveu dividir o pão. Tá certo? Então nós não viemos aqui passar uma chuva. Então nós vamos ter muito, muito tempo para conversar, para explicar, dialogar, para ninguém passar por cima de vocês. Isso não é um projeto que vem de fora pronto. Nós vamos construir ele junto em cada comunidade que tiver interesse. Só vai participar quem quer. É 10 naquela comunidade, ótimo, vamos fazer com 10. É com 50, vamos fazer com 50. É com 100, vamos fazer com 100. Com aqueles e aquelas que queiram. E uma liderança lá de Aratuba disse, quem come cru come apressado, já é conhecido, mas a gente tem que mastigar bem as ideias, para não ficar fazendo coisa errada. Então nós vamos mastigar bem essas ideias com vocês. Então fiquem tranquilos, que se for preciso, nós vamos fazer 10 apresentações em cada comunidade, para conversar, para vocês conversarem com os filhos, com os parentes, com a esposa e com o esposo, para saber o que é isso. Nós vamos ser doutores, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vocês, agricultores, vão dar aula, palestra, para quando chegar um papangu aqui, e o que é essa história de carbono? Vem cá que eu vou ensinar para você o que é. Tá certo? O tempo necessário. Nós temos alguns objetivos, soberania e segurança alimentar. Não adianta essa história de carbono, não adianta essa história de ecologia, e a fome no nosso território. Não está servindo. Nós não podemos aceitar fome entre nós. Não tem razão para ela existir entre nós. Quem tem 500.000 agricultores familiares no Ceará, não tem razão para ter fome. E como é que a gente começa a resolver isso? Com os agricultores familiares. Não adianta dinheiro sem os agricultores familiares. Não adianta máquina, agroindústria, sem os agricultores familiares. Não adianta ONG, assistência técnica, prefeito e prefeito, sem os agricultores familiares. Então, se vocês são tão importantes assim, para resolver o problema do planeta, da fome, da produção de alimentos, nós temos que conversar muito com vocês, acordando o que é que a gente pode fazer melhor, para melhorar a vida de vocês, dos filhos, daquelas que estavam dançando aqui, tá certo? E para o resto do planeta. Porque o cabra, na pandemia, ele podia ficar sem roupa, ele podia ficar sem carro, ficou trancado 4 meses.
mas sem alimento ele não fica. Não tem nada mais importante no planeta do que o alimento. Então, isso é uma oportunidade para a agricultura familiar. Nós queremos governança municipal. Eu já fui secretário de Agricultura de Quixadá. E o ente mais, desculpando a prefeita, ela falou um pouco de... O ente mais lascado não é o governo federal. Esse tem muito dinheiro. Não é o governo estadual, que ainda tem um certo dinheiro. São os municípios. Esse é o ente mais quebrado. Tá certo? Mas é onde a gente vive, é onde vocês estão. Então, todo mundo, agricultor familiar, quer reclamar da Valéria, a turma sabe até onde é que ela mora. Sabe de quem ela é filha, de quem ela é irmã. Então, quando você está no município, nós queremos municipalizar a agricultura saudável de produzir alimentos, a agroecologia. Ela não pode ser de ONG, como a nossa. Enquanto ela for só de ONG, como disse o Nonato, não vira política pública. Quando a ONG for embora, a ecologia vai embora junto. Então, nós queremos que a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico se tornem referência em agroecologia, para que outros municípios no futuro venham para cá aprender com vocês o que é isso. Tá certo? Como se tornou na saúde. Municípios que são referência em educação. Não precisa de ONG no ensino médio. Por que não precisa de ONG no ensino médio? Porque tem um poder público municipal fazendo. E as escolas de ensino básico, não é isso? Do Ceará são as melhores do Brasil, né? Mas, às vezes, quem leva os louros é o governo do estado, mas quem faz escola de ensino básico é o município. Não é o governador, ele apoia, mas quem faz é o município. Onde é que está o posto de saúde? No município. E outro desafio, nós queremos criar com a prefeita aqui o primeiro fundo de agricultura familiar do Ceará. Do município. Não tem um fundo. O secretário de Educação, que está aqui, a secretária, quando ela assume, já tem um fundo lá, não tem? Quando o secretário de Saúde assume, já tem um fundo lá, não tem? Quando o secretário de Educação assume, às vezes não tem nem a cadeira. Não sei, estou dizendo que é aqui, de Agricultura. A pasta mais quebrada é a da Agricultura, porque o governo federal não criou um Fundeb da agricultura. E se a agricultura é tão importante, por que ela não tem os mesmos recursos da educação? Nós queremos começar isso pelos municípios. E eu acho que o município de Irauçuba tem tudo para fazer isso. Nós queremos assistência técnica, produção de biomassa, de madeira, de adubo. Nós vamos montar a primeira serraria. Ó, o Ibama agora vai ficar com os olhos assim, desse tamanho. Nós vamos montar a primeira serraria ecológica em Irauçuba, para produzir madeira, pau branco, serrar, vender a madeira, vender a cadeira, toda legal. Isso é possível e tem gente já fazendo. Nós vamos fazer em Irauçuba toda a cadeia. Porque não tem móvel melhor do que madeira. Isso aqui, ó, é depósito de carbono. Um lápis, depósito de carbono. Isso aqui é a desgraça do mundo, que é petróleo, plástico. E a gente precisa de madeira quando vai fazer a nossa casa, não é isso? Precisa da porta quando vai fazer a nossa casa. Vai comprar da Amazônia, que está destruindo o planeta? Ou vamos fazer de sabiá? Ou vamos fazer de pau d'arco? Ou vamos fazer de louro? E por aí vai, né? Recuperação de áreas degradadas, produzir alimento, tá? E nós vamos trabalhar com os ODS, tá? O município já trabalha um pouco com isso, que são os objetivos das Nações Unidas. Muito simples, acabar com a fome, é um objetivo. Ter água tratada para todo mundo, é um objetivo. Respeitar as mulheres, não fazer feminicídio, é outro objetivo. Educar as pessoas, outro objetivo. São os objetivos, né? Para a gente viver melhor. Pode passar? Ah, desculpa, volte um pouquinho. E aqui nós vamos trazer com vocês 3 tipos de certificação. Então, a primeira certificação para o agricultor familiar. Ele quer montar a feira dele, ele quer vender para o PENAI, para o PA e para a CONAB, e para o governo do estado. Para ganhar um dinheirinho, aí ele tem o primeiro selo orgânico nosso. Organização de Controle Social. É simples. Para quem não usa o veneno, já sai em 3 meses esse selinho. Tá certo? Nós temos gente para capacitar a secretaria, e você vai ter o selo,
e aí vai aumentar a sua renda e melhorar a sua vida. O outro é de SPG, é para quem quer vender, tem uma agroindústria, quer vender para o supermercado, quer vender para um restaurante em Fortaleza. E o outro é o selo de carbono. Esses 3 selos nós vamos introduzir aqui em Irauçuba. Pode passar para eu correr com o tempo? E aqui é a sugestão, que eu quero fazer uma votação agora, são esses 3 selos do nosso programa de carbono. E aí, como a internet está olhando para a gente, tem gente na Suécia, em São Paulo, em Fortaleza nos ouvindo, nós estamos lançando o programa de carbono social comunitário de Irauçuba para todo o Brasil. Certo? E como é que vocês são atrevidos desse jeito? Porque quem vive no sertão, quem vive na caatinga, tem que ser muito atrevido, porque ninguém dá nada a gente de graça. E vocês do campo sabem isso, que acordam 4 horas da manhã. Ninguém dá nada a agricultor e agricultora de graça. E para viver em Irauçuba, é só ver a letra do hino de vocês. Tem que ser muito arretado para viver aqui. E eu passei uma época aqui, há 30 anos atrás, que não tinha escola pública como eu vi hoje. Nem tinha essas crianças bem educadas e bem alimentadas como eu vi aqui hoje. E não tinha posto de saúde como tem hoje. E não tinha secretaria de educação. Como há 30 anos eu passei aqui, era muito mais fome do que tem hoje. Tá certo? Tem muita coisa a resolver, né? E nós vamos fazer aqui, porque aqui que é a Caatinga, que representa 90% do território do Ceará. 92% do território do Ceará é Caatinga. Não é praia, não é Mata Atlântica. E é na Caatinga que está a nossa riqueza, até o nome, né? Irauçuba. Então, aqui, se a gente fosse votar entre 1, o 2 e o 3, quem vota no 1, levante a mão aí, que se acha o selo mais bonito. Pronto, já contei os votos. Parecia os votos do Ceará, bem pequenininhos os votos. O 2, quem é que vota no 2? Esse está pior do que o Flamengo, é igual o VAR, ganha tudo. Quem vota no 3? O 2 está ganhando com quase 60% de voto. Não sei se ele anda fazendo boca de urna, mas esse aqui vai ser o nosso selo para se espalhar pelo mundo, para se espalhar na casa de cada agricultor, de cada família, de cada propriedade. Esse aqui do meio. E eu queria que aquela senhora levantasse ali, a Regina. Aceita a defesa, não. É como é que disse? Vossa Excelência, né? Pela liderança, né? A Regina, eu queria uma salva de palmas, porque foi ela que criou esse selo. Esses 3 selos foram criados por ela. Né? E esse 2 vai ser, tem uma votação na internet e está ganhando em todo canto. Podemos passar? Do que se trata? O que nós estamos aqui hoje? Se trata do seguinte: propomos criar uma oportunidade para que a agricultura familiar no Ceará e no Brasil participe do mercado de compensação de carbono que surgiu. Isso vai propiciar à agricultura familiar uma oportunidade adicional de renda econômica. Então, além de vender o girimum, além de vender isso, além de vender aquilo, além de vender a cabra, além de vender isso, nós vamos vender o carbono. E nós vamos construir essa história de como é que vende esse carbono e o que é esse bicho, que tamanho é esse chifre. E é muito fácil. Eu sou de uma época que não tinha moto. E meu tio avô comprou uma moto lá em Itapipó, que era cada queda e não tinha Detran. Ele só saía andar de burro e morreu andando nessa moto. Então, quem aprende a andar de moto, vai aprender o carbono bem bacinho. Quem esfola um porco e pendura ele de cabeça para baixo, e tem gente aqui que faz isso, ou quem faz uma boa galinha cabidela, o carbono vai ser fácil de resolver. Então, fiquem tranquilos, que vocês fazem coisa muito mais difícil e mais complicada. E o que é que nós queremos? Se o plantio de árvore for realizado com agrofloresta, o que é agrofloresta? É muito simples. É um pé de cajueiro bem alto, você planta a roça embaixo, mandioca, macaxeira, e consorcia com milho e feijão. Isso é uma agrofloresta. E a agrofloresta mais antiga do Ceará, que é indígena, consorcia cajueiro com roça. Agro, porque é agricultura, e floresta, porque é o pé de cajueiro. E essa agrofloresta é ecologia, alimento
e economia dentro. Cada pau que tiver ali dentro daquele hectare tem que render o que para a família? Din-din. Não pode ter um pau que esteja na área que não renda um din-din. Pode ser até adubo, porque adubo é caro, né? Ela vai render adubo para nós. Então, nós queremos aumentar essa produtividade da agricultura familiar de vocês. Mesmo com seca, mesmo com enchente, mesmo com tempestade, a gente tem condições de produzir mais e produzir melhor. E sem veneno, sem uma gota de veneno. 30 anos de tecnologia, isso já é possível. Né? Nós temos milhares de agricultores no Brasil sem isso. Pode passar? Eu trouxe essa transparência para cá, que é um do professor fabuloso de Pernambuco. Tá certo? E ele vai vir em Irauçuba. O pior é que ele não sabe disso. Mas ele vai vir em Irauçuba. Porque aqui tem coisa boa para fazer, e ele quer fazer. E ele é o maior especialista no Nordeste nessa história de carbono e agricultura familiar. E aqui ele mostrou aqui, ó, um pouco do ciclo dessa história do carbono, ó. Entrada de carbono e nitrogênio, ó. A gente vai ter tempo para estudar isso aqui junto. Lá na propriedade, lá dentro do mato. Esse ciclo aqui, a gente dentro da propriedade, dentro da caatinga, a gente mostra ele, em vez dele estar no papel, né? A gente vai ver ele lá. Aqui tem a planta, ó. Ó aqui, ó, onde tem um depósito de carbono. No curral. Alguém aqui tem curral de caprino, ou de ovino, ou de gado em casa? Um pequeno curral? As fezes é um depósito de carbono, que é um adubo que você usa. Isso volta para o solo, ó. Os animais, ó, os herbívoros, a planta, tá? A planta traz da atmosfera, a árvore principalmente, e leva esse carbono, ó, lá para o solo, para melhorar o seu solo, para melhorar a sua produção. Então, o carbono já está na sua casa, que você queira ou não. Então, se ele já está lá, né? Vamos trabalhar com ele, melhorar ele, e talvez ganhar um dinheirinho com ele, né? Tá certo? Pode passar? Olha que legal, ó. Ciclagem de carbono na caatinga, ó. A planta, ó, sequestra carbono, a árvore sequestra carbono, o milho sequestra carbono, toda planta sequestra carbono. Essa história da fotossíntese. Ali tem um caboclo que eu trouxe lá do Rio Grande do Sul, há 12 já trabalhou aqui por isso, é o Stefano, engenheiro florestal, trabalha com manejo de assentamentos, vendendo madeira legal, biomassa, é de todo isso aqui. E veio hoje e vai voltar aqui outras vezes. Tá certo? Então, a planta, ó, que é a caatinga, ó. Tá? Vamos nós? Aqui é a caatinga, ó. A caatinga lá da mata, ó, ela pode sequestrar 124 toneladas de carbono por hectare. A nativa, que não tem muita, mas quase nativa. Tá certo? Mas ela distribui. Onde é que está esse carbono ali na nossa área, lá no quintal, lá na mata? Boa parte está no solo, ó, lá nas raízes, 72%. Tá certo? Aí ela vai se distribuindo na planta, ó, 15%, ó, distribuição dela, no tronco, nas folhas. Correto? Os agrônomos aqui entendem um pouco disso. Mas se a caatinga for mais aberta, um pouquinho mais desmatada, ela só vai sequestrar 86 toneladas por hectare. Mas muito bem, se for um campo que eu desmatei de pastagem, 71 toneladas, 70 toneladas, onde eu desmatei para soltar o meu gado. Mas se for na área agrícola, que desmatou tudo e não tem uma árvore, ela só vai sequestrar 60 carbono, tonelada por hectare. Então a gente sai de 124, 120 para 60. A gente tem que escolher que modelo nós queremos para produzir. Ou a gente vai estar aqui, ou vai estar aqui, ou vai estar no meio por aqui, ou vai estar ali. Como a gente não pode viver só da mata, a gente tem que ter uma mata que produz alimento e produz economia. Essa mata da caatinga, aquela área reservada do assentamento, ela também vai produzir riqueza para nós. Na mata que a gente produz e na mata que é preservada. Tá? Pode passar? Olha aí, ó. Esses nutrientes, a Viviane aqui é agrônoma, quando a gente desmata, a gente perde
3.000 quilos de nitrogênio, adubo, por hectare. Aqui nessa pontinha, ó, quando está tudo desmatado. Então, quanto mais você desmata, mais o solo vai ficando fraco. Nos primeiros anos ele recebe muito sol, e aí aquele adubo do primeiro ano ele vai enfraquecendo, a terra vai ficando enfraquecida. Pode passar. Prática de conservação do solo. Então, carbono tem a ver com solo. Como nós queremos produzir mais alimento, mais saudável, para ter mais economia, mais dinheiro, mais economia no município, nós temos que trabalhar para melhorar o nosso solo. Sempre. Quanto melhor o solo, mais produção. Quanto mais produção, mais din-din, mais economia no município. Aí práticas de solo, algumas vocês já fazem, barragem, cisternas, contenção, cercas vivas. Aqui já passou a Caritas, o Cetra, a Embrapa, a própria prefeitura. São práticas conhecidas por vocês. Pode passar. Rearborização dos ecossistemas. Quais espécies e quais arranjos? Todo esse material é do professor de Pernambuco, tá certo? Menezes. Então, lá na sua área, nós vamos escolher com a família quais espécies que ela quer plantar. Quer plantar pau branco para alimentar os caprinos, quer plantar sabiá para vender a estaca e alimentar os caprinos e recuperar o solo. Cada sistema desse de produção de floresta e agricultura é definido pela família. Correto? E para você ter melhor solo, melhor água, nós precisamos de muita água na caatinga, nós temos que ter mais árvores. Mas não pode ser tanta árvore que não dá para eu produzir outros alimentos. Por isso, agrofloresta, tem que entrar luz, tem que entrar sol para eu poder produzir milho, para eu produzir talvez batata doce, o que eu quero produzir. Nós vamos discutir cada sistema com cada família. Bora lá? Rapidinho. Por que isso? Olha o homem aí da idade da pedra e essa indústria. Quem é que mais polui? São os países ricos. São as indústrias de Fortaleza. É a siderurgia do Pecém. Quem mais polui é o industrial. O agricultor polui quando ele queima, né? Faz a coivara, aí libera carbono, porque queimou a madeira é carbono concentrado, vai liberar carbono, vai prejudicar e prejudica o solo dele. Tá certo? O fogo pode ser até bom no primeiro e no segundo ano. Depois ele começa a prejudicar a população. Então tem um termo aí que chama antropoceno. É muito simples, é humano espalhado pelo planeta todo. Praticamente não tem um território do planeta que não tenha a pegada do homem e da mulher. E nós vamos ser 10 bilhões em 2050, no mesmo planeta. E eles vão precisar 4, 5 vezes por dia de quê? Diga aí. De comida. Então, o que é uma dificuldade para a gente, agricultores, vocês, familiares, é uma grande oportunidade. Todo dia tem nascendo um barrigudezinho, um molequezinho, que precisa comer, que vai precisar de alimento. E a maior produtora de alimento quem é? Os agricultores familiares. Então, nós temos uma oportunidade aí, para melhorar a nossa produção, melhorar o nosso preço, melhorar a nossa qualidade, para vender para a população que não produz, que nem todo mundo vai poder produzir alimento. O cara é médico, não quer produzir alimento. O cara é professor, não vai produzir alimento. Então, quem produz é vocês. E ele pode ter até dinheiro. Mas quer que adianta o dinheiro se ele não tem comida para comer? Quer que adianta o dinheiro? Quer que adianta o carro se ele não tem comida para comer? Quer que adianta a casa de não sei quantos milhões se ele não tem comida para comer? E quem é que produz a comida? 70% no Brasil, vocês. Pode passar? Pode passar isso aí? Nós vamos trabalhar com esses limites do planeta. Destruição da biodiversidade aqui em Irauçuba. Nós temos que proteger a biodiversidade para a gente produzir mais e ganhar mais dinheiro. Dentro da propriedade produtiva, não estou falando da área de reserva legal. Uso da água. Nós temos que cuidar. Quando eu desmatei lá naquela figura, quando chove, vai ficar pouca água no solo. Ela vai correr por cima. O solo vai ficar compactado. Se eu tiver algumas árvores produzindo, essa água vai ficar retida ali na minha propriedade. Eu vou produzir melhor nutrientes e vou produzir água. A água é central para nós vamos ter mais secas. Então, o sistema arbóreo de produção, que eu alimento o meu gado,
O gado come sabiá? O caprino gosta de sabiá? A Regina é cientista social, socióloga, então ela não conhece que o sabiá que é a folha dele. Mas o problema é que a estaca de sabiá, eu ponho ela bem tratada numa cerca dentro d'água, e ela dura 50 anos sem apodrecer. E ela rebrota por 50 anos. Olha que árvore maravilhosa. Eu corto, ela vem, eu corto, ela vem, eu corto, ela vem, eu corto, ela vem. Aqui o corte de sabiá corta com quantos anos? 4, 5 ou 6 anos? Quando vai cortar também o dela adulta, está com quantos anos? 6 anos? Já dá estaca já? Tá bom. Tem um caba lá na Viçosa do Ceará, na Ibiapaba, ele plantou 100 hectares de sabiá, o Galdino. Só sabiá. Um ao lado de outro. A cada 50 centímetros ele plantou uma sabiá. De um lado e do outro. 50 centímetros para um lado, assim, adensou a sabiá. O que é que ela fez? Procurou o sol, né? E ele corta, tira 2 estacas no primeiro corte, na altura, porque ela não desgalha. Ela sobe. Ele não faz trato cultural. Ele vai lá, planta e só volta lá depois de 6 anos para cortar. E ele planta de semente. E faz mais de 10 anos que ele faz isso, né? Ganhou tanto dinheiro que montou um posto de gasolina. Ganhou tanto dinheiro com o sabiá que montou uma olaria. E exporta carretas e carretas de sabiá para o sul do país. Isso ele faz há mais de 10 anos. E por que nós não podemos fazer isso? O doutor Stefano aqui tem plantio de sabiá que ele assessora pelo Ceará todinho. Ele estava me dizendo, a estaca está entre R$ 3,50 e R$ 6, não é isso? R$ 5,50. Eu não sei quanto é que está a estaca de sabiá por aqui. Está de quanto? 5. Numa produção que nós fizemos, o agricultor tirou 10 mil estacas por hectare. A 5, dá quanto? 50 mil. Nem o agronegócio tira isso. E eu não preciso nem de irrigação para plantar o meu sabiá. Então anotem aí para a gente discutir essa história do sabiá. Pode passar? Vou passar isso aí. A gente vai ter oportunidade, pode passar? Resultados esperados no município. Nós queremos nos adaptar a essa história de mudança climática. Significa que a nossa agricultura, mesmo com as secas que vão vir, nós vamos produzir melhor e vamos produzir mais. E na Caatinga, lá para o pasteio, para o caprino, para o ovino, olha que coisa maravilhosa que a natureza é. Um bodinho vai lá e come o mororó. O bodinho vai lá e come o sabiá, não é isso? E come aquela rama que está ali. E transforma isso em carne para a gente comer. Mas veio lá do sabiá. Aquela proteína do sabiá, que está na folha, foi transformada em proteína animal. E a natureza é tão boa que ainda faz leite daquela folha. E nós temos 200 árvores na Caatinga, que só tem na Caatinga, não tem na Amazônia, não tem no Canadá, não tem na China, não tem na Suécia. Pau branco só tem na Caatinga. É nosso. Gringo não tem ele. Sabiá é nosso. Gringo não tem ele. E é uma das plantas mais sagradas do planeta. É um adubo de graça. Ela dá uns nódulos assim de nitrogênio deste tamanho. E ela alimenta o teu animal. E tu ainda faz estaca com ela. E ela não precisa de irrigação. E eu posso cortar ela legalmente. E ela ainda ajuda a minha agricultura. É ou não é uma planta sagrada esse sabiá? Ela é boa ou não é? Então vamos dar uma salva de palmas para o sabiá, né? E nós fizemos aqui um projeto há 20 anos atrás, com 300 agricultores na Ibiapaba. Eles plantaram 800 sabiás por hectare. E 400 nativas. Enquanto estava crescendo, milho, feijão e outras coisas dentro. Levamos para o banco. Então foi maravilhoso, o nosso gerente está aqui hoje. Por quê? Porque o banco tem um programa que chama Pronaf Floresta. Nós já queremos convidar o banco aqui para vir nesse auditório e explicar o que é o Pronaf Floresta. Sabe o que é o Pronaf Floresta para a agricultura familiar? É para você plantar sabiá, é para você plantar pau d'arco, é para você plantar pau branco, aroeira, milho e feijão dentro, o que você quiser, com o juro mais baixo do Brasil. 1 a 2% de juro, 3% ao ano para agricultor familiar.
com 8 a 12 anos de carência. Você só vai começar a pagar daqui a 8 anos. Isso é bom ou é ruim? E se você pagar em dia, ainda tem um abate. Pronaf Floresta. Aí quando a gente leva a planilha para o técnico do banco, que banco é bicho danado para pequeno, né? Entendeu? Aí o técnico chega e diz, quanto é que o senhor vai produzir aqui? Meu amigo, eu vou produzir 40, 50 mil. R$4 a estaca, vou produzir 10, 40 mil. Só na Sabiá eu vou apurar 40 mil. No primeiro corte. Daqui a 6 anos. O empréstimo é de 28. Só numa cultura. Eu paguei o empréstimo total, ainda vai sobrar as outras tudinho, e no segundo corte vai me dar o dinheiro. Então não tem como o banco não aprovar. Porque a curva econômica tem até 20 anos para pagar. Mas nós vamos ganhar dinheiro com o Sabiá e pagar mais rápido. Porque não é bom dever banco. Mesmo quando o juro é baixo. É melhor pagar logo, né? E se dividir faz para outra coisa. Então nós queremos mudanças climáticas, biodiversidade, uso da água e solo. Tudo isso para quê? Para que a nossa agricultura não seja atingida pelas mudanças climáticas, que venha mais seca, mais desertificação. Vai significar o quê? Menos alimentos, menos economia no município. Pode passar? Como é que é essa história do carbono? Já indo concluindo, ó. Aqui são alguns parceiros. Vou tomar uma águazinha aqui. Pode ir interrompendo, questionando, e já a gente já entrando na parte de perguntas. Nós temos aqui a Rede EcoCeará. O que é a Rede EcoCeará? Uma rede de 400 famílias de agricultores e consumidores, fundada há 5 anos atrás. Então aqui nós já temos aqui umas famílias no Bueno, e pode ter na sua comunidade. 3 agricultores e agricultoras se organizam e podem entrar na Rede EcoCeará. E não é cooperativa, o povo não ficar com medo. Aqui já tem uma já. E aí você vai receber assistência técnica, agora junto com a prefeitura, para fazer a sua transição ecológica, a sua certificação, ter o seu selo. A Fundação CEPEMA, que é um órgão articulador, e que a Fundação CEPEMA não quer mais fazer assistência técnica para agricultores. Por quê? Porque o nosso sonho que nós vamos realizar em Irauçuba é que quem faça assistência técnica agroecológica para os filhos de Irauçuba seja a Secretaria de Agricultura com o Poder Público Municipal. É um dever de fazer agroecologia. A ONG, se quiser, é parceira. Porque ONG vai e ONG vem, que ela não é daqui. Então nós queremos que municipalizar a agroecologia. Queremos discutir com a prefeita, com o presidente da Câmara, um projeto de lei da agroecologia do município de Irauçuba. Todo o nosso know-how de 33 anos e 38 de agricultura, nós queremos entregar ao município. Porque é mais fácil, tem mais impacto, vira política pública. E vocês todos os dias vão estar ali na Secretaria. Agroecologia, vá na Secretaria de Agricultura. Carbono, vá na Secretaria de Agricultura. Certificação, vá na Secretaria de Agricultura. Ou na Desenvolvimento Econômico, etc. Então aqui como é? Nós temos o CEPEMA aqui, que está articulando isso. Tá certo? Aqui, cadê o município? Está onde o município? Aqui, o município, porque isso é um quadro para todos. Aqui nós temos um parceiro, esse nome difícil aqui, de gringo, é um parceiro lá na Suécia, onde o Pelé foi campeão em 1958. Porque nós aprendemos com ele essa história do carbono. Tem 18 anos que a gente aprende com ele. Faz 18 anos que a gente trabalha com essa história de carbono. Na África, no México, na América Central, na Ásia, só com agricultores familiares. E é muito simples. A gente recebe uma consultoria dessa empresa, correto? Porque lá na Suécia bate um empresário na porta. Vem cá, Stefano. Você é o que mais. Ele é do Rio Grande do Sul e descendente de italiano. É o mais parecido com o sueco que nós temos aqui hoje, é ele. Então ele vai chegar, né? Eu estou aqui na empresa na Suécia e o Stefano chega. Ele tem uma empresa que emite muito carbono. Ele é dono de um restaurante, 180 restaurantes de hambúrguer. E ele bate na porta e diz, olha, eu estou querendo mudar essa história, porque eu estou poluindo o planeta e quero passar por uma economia verde, não quero destruir tanto o planeta. O que é que eu faço?
Aí ele vai na UNWI lá na Suécia, que é uma empresa de consultoria. A UNWI faz o que com ele? Dá uma consultoria de plano de negócio, que ele paga, nada de graça. Fez, o empresário começa a ficar mais verde. Está com a camisinha verde dele. Tá? Aí o consultor diz, ó, o senhor está poluindo o planeta, emitindo 100 toneladas de carbono por dia. Pode sentar. Aí ele é o que para o planeta? Um empresário que ganha dinheiro, fica rico, mas poluindo o planeta. E ele tem uma conta negativa de quê? De carbono. Aí ele vai chegar para essa outra empresa aqui, a compradora, que tem lá, e diz, olha, eu quero comprar carbono, porque eu quero mostrar para o meu consumidor que eu estou neutralizando a minha poluição. Se eu devo 100 toneladas, quero comprar 100 toneladas. Entenderam? Ele lá na Suécia, e ele produz café. Estou dando 2 exemplos concretos. Ele torra café. É a segunda maior torradora de café na Suécia. Ela fez isso há 15 anos atrás. Ó, o meu café que eu compro emite 100 toneladas. Eu quero comprar 100 toneladas de carbono. Essa empresa que compra e vende carbono, nós temos carbono para vender. Se o senhor quer comprar carbono, nós temos carbono. Essa empresa sueca, que é a Zero Mission, ela só compra de agricultores familiares. Olha a oportunidade que nós temos. Ela vai vender o carbono para o empresário, certo? Compreenderam o jogo? O carbono, o empresário sueco vai comprar. A Zero Mission, ela não vende sapato, ela não vende carne. Ela há 18 anos compra e vende carbono. Ela compra dos agricultores familiares e vende para os empresários, certo? Então ela vai bater na porta de agricultores, como vocês, lá na Bolívia, lá em Moçambique, e dizer, o senhor tem carbono para vender? Porque eu quero comprar o carbono do agricultor familiar. E onde é que está esse carbono? Como perguntou ali a minha companheira, me deu uma aula lá no Bueno. Não é que a gente empacota esse carbono? Está na sua árvore, está no seu sabiá, está no seu milho, está no seu pau branco, está no seu jucá, está na sua siriguela. Onde tiver árvore, está na sua cajá, está no seu pé de coco. Onde tiver uma árvore dessa, tem carbono para você vender. E todo dia o teu pé de siriguela sequestra carbono. Todo dia, todo dia, todo dia. Mas como é negócio, olha como tem negócio. O empresário quer comprar o carbono, a empresa de carbono vende o carbono que vai comprar dos agricultores. Tem 3 entes ganhando dinheiro aí, correto? O agricultor que vai vender o carbono, a empresa que vende o carbono para o empresário. Quem é que paga essa conta no final? O consumidor do café, porque quando ele entra na prateleira lá, tem escrito na embalagem, esse café não polui o planeta com carbono, porque a gente neutraliza, a gente pagou a nossa conta de carbono com agricultores familiares lá de Irauçuba. Não é difícil de entender. Ou seja, um consumidor sueco, que é um cidadão comum, trabalhador, entra para comprar o café dele. O café dele não está mais poluindo o planeta como estava, porque o carbono está neutralizado. Mas como tem dinheiro rolando, o agricultor pode chegar e dizer, eu tenho 100 toneladas, mas ele só tem 10, né? Como é que ele vai vender? Como é que o empresário que está pagando vai saber que ele tem 10 toneladas? Porque vem uma certificadora, ó. E a certificadora não é empresário que está metido no meio. Ela é que vai vir aqui visitar as famílias, nos capacitar e dizer, essas 1000 famílias de Irauçuba têm 100 toneladas de carbono para vender por ano. Depois da gente ter certificado esse diploma, aí a empresa da Suécia ou da Alemanha, de onde quiser, chega e diz, vocês têm um certificado, é de verdade isso? Eu quero comprar. Quando compra nesse modelo aqui, é que a gente começa a plantar, entendeu? Você tem uma área, financia a área que tu vai plantar, financia o sabiá que tu vai plantar, financia o pau-d'arco que tu vai plantar, financia o cajueiro que tu vai plantar, financia a siriguela que tu vai plantar, financia a tua batata doce que tu vai plantar. Além de a gente vender esses produtos, nós vamos ter o financiamento para instalar o hectare ou meio hectare em cada família. Mas depois que a família vender aquele carbono para aquele caboclo sueco que está bem ali, ela não pode vender para outro. Não pode vender 2 vezes. Entendeu, né?
Ele não pode vender o carbono da siriguela dele, ou do sabiá dele, 2 vezes. E isso tem um registro nacional e registro internacional. É isso que nós vamos em cada família, é isso que nós vamos em cada comunidade, nos próximos meses, iniciar esse processo. A gente tem que fazer um anteprojeto e mandar para a certificadora que fica na Escócia. Nós temos 3 meses agora para fazer isso. Tá? Aí, feito o projetinho, a certificadora faz pergunta, a gente muda, aí ela aprova isso. Aí a gente tem mais 6 meses para fazer o projetão. Correto? E isso vai significar que cada família vai receber na sua conta, no banco. Quando isso for vendido, ela recebe da empresa na Suécia o seu dinheirinho na sua conta. Nós vamos ter muito tempo para discutir isso. Bora passar? Serviços que isso vai dar à tua produção. Produção de água, produção de biodiversidade, sequestro de carbono, restauração de solos. Pode passar? Objetivos, já passei por eles, né? Da semente ao prato. Esse é um conceito que a gente está trazendo para discutir com vocês. Nós queremos essa governança que tem aqui, já pode melhorar ela, mas ela já tem. Aqui tem um agricultor, aqui tem a associação, aqui tem a prefeita, aqui tem a cooperativa, aqui está o banco, aqui está a escola, está todo mundo aqui. Aqui tem a cooperativa, não é isso? Está todo mundo aqui. A comunidade está representada. Então, esse comitê do carbono e da agrofloresta, ele é uma gestão comunitária. Então, o carbono social, sistemas agroflorestais, muita educação, muito curso, muita assistência técnica, tá certo? E produção de madeira. Nós vamos produzir madeira com os que querem, produzir madeira para vender em áreas agrícolas. Então, tu tem uma área agrícola, tu pode produzir 1, 2, 3 hectares de agricultura e madeira junto. Tu vai ter 2 produtos agrícolas, né? E a madeira toda legalzinha na SEMAS, na SEMA, no IBAMA, tudo direitinho como a lei manda. Tá certo? Exatamente como a lei manda. E aqui cresce rápido, hein? Na Europa, 40 anos para crescer uma árvore. Com 6 anos a gente está dando corte aqui. Com 6 anos, num hectare pode estar entrando 40 mil reais. Se eu tenho 2 hectares, 80 mil reais. Se eu tenho 10 hectares de sabiá, pode estar entrando em 6 anos, 400 mil reais, não tem fruta, não tem uva. Pode trazer todos os custos dessa turma lá de Petrolina. Não tem nenhuma cultura que dê mais do que o sabiá economicamente agrícola. Nenhuma. Tá certo? E hoje empresários estão fazendo isso. A gente passou ali, né? Tem um, né? Aqui em São Gonçalo, tu falou, está quantos hectares ali? Os empresários começaram a entrar, né? Tem dinheiro para buscar. 200 hectares de sabiá, pense aí. 25 hectares de sabiá. Será que é difícil plantar sabiá? O que é que vocês acham? Às vezes nasce no mato, né? Vamos nós. Então, certificação. Cobrem isso da gente nos próximos encontros. Certificação para o PENAI, para a feira, para o PAA. Certificação para supermercado, para agroindústria. E a certificação de carbono. Pode passar. Pode passar. Nós queremos uma agricultura que as mudanças climáticas venham e a gente vai produzir mais e melhor e com mais qualidade, com a ajuda da Caatinga. E não vamos aquecer o planeta. Nós vamos ser um exemplo para esfriar o planeta. E vamos ser uma oportunidade para empresários que têm dívida de carbono. Eu digo, então vem Irauçuba. Se o senhor quiser deixar de poluir, se a Cegás, que é do governo do estado, quiser pagar sua conta de carbono, vem Irauçuba, nós temos carbono para vender. Se o Banco do Brasil, que está aqui, quiser deixar de poluir, nos procure. A agricultura familiar tem carbono para vender em Irauçuba. Se a Petrobras quiser deixar de compensar, vem Irauçuba. Qualquer empresa pública ou privada pode no futuro comprar o carbono de vocês, que está dentro da propriedade de vocês. Tá certo? Ainda tem caboclo que diz que agricultor familiar é o problema. A agricultura familiar é a solução para o planeta. Ela não é o problema.
E as grandes graças que foram feitas, que não deram certo na agricultura, foram feitas por técnicos, não por agricultor familiar. Os projetos de irrigado do DENOC estão todos quebrados. Não foi invenção de agricultor familiar. Os perímetros irrigados estão todos quebrados. Não foi invenção de agricultura familiar. Ainda tem técnico, mão fina, que quer transferir a culpa quando um projeto não dá certo. Ah, é culpa do agricultor. Ele não estava aberto. Ele não queria isso. Olha, se não queria isso, para que tu foi começar? Então não era dele o projeto. Vocês vão fazer uma coisa que vocês não querem? Para quê? Por que você vai introduzir uma agroecologia na sua propriedade que você não quer em sua família? Para às vezes você vai fazer agrofloresta que você... Faça não. Não faça, só faça aquilo que é melhor para a sua vida, que você está convencido. É sua casa, é sua terra. Porque se não tiver fé, se não tiver convicto, não vai andar, irmão. Na primeira dificuldade, discute, desiste. Só é para estar quem acredita que isso é um bom negócio para a família. E não é para ter pena da natureza, não. É para pensar na família e na sua economia. Tá certo? Nós vamos ter tempo para pensar isso junto. Pode passar. Os objetivos. E é isso aqui, ó. Governança comunitária. Resiliente significa com capacidade de enfrentar dificuldade, de resolver os problemas, de impedir uma carroça emprestada a um amigo, de pedir a bomba do outro, de vir na prefeitura pedir uma ajuda. E quem é que é resiliente? São vocês do sertão. O cabra que está lá em Fortaleza assalariado, quando veio o Covid, ele ficou apavorado. Com medo de faltar comida no supermercado. E chama galinha de quinó. De uma coisa que ele precisa... Olha como nós somos urbanos, ignorantes. A gente precisa comer todo dia e não sabe como o arroz é plantado. Mas todo dia come arroz. Come carne de frango ou de alguma coisa todo dia. Mas nunca viu um bode na vida, nunca viu uma cabeça de gado. A ignorância do urbano é enorme. Quando chegou no Covid, vocês estavam na casa de vocês, né, na propriedade. E muitos continuaram trabalhando na propriedade. Saindo para a natureza. E a gente fez trancado, feito bicho de circo. Eu passei 4 meses trancado num apartamento. Quando eu ia para o supermercado, tinha que tomar um banho de álcool, botar a roupa dentro, parecia um doido, todos nós lá na cidade. Aquilo não é lugar para ser humano morar trepado no 13º andar como eu moro. Estou vendo se eu encontro um canto depois de velho para sair. Vocês que estão na propriedade, não. Todo dia vocês estão perto da natureza. Eu acho que o juízo de vocês é melhor do que o nosso. Então a gente quer fazer negócio, ó, gestão comunitária, bem adaptativa, bem inteligente para fazer N de negócios. Se não for fazer negócio com a agricultura familiar, mande embora. Porque vocês não têm tempo para perder tempo. Reunião, 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 seminário, seminário, seminário. E a gente não faz um negócio. Quais os negócios que a gente está fazendo daqui a 3 meses? Quantos agricultores estarão vendendo na nossa feira em Fortaleza certificado daqui a 3 meses, daqui a 6 meses? Quantas famílias estarão certificadas com o selo orgânico daqui a 6 meses? Quem vai começar a plantar a partir do próximo inverno os seus primeiros sabiás? Quais são os primeiros projetos de banco que a gente vai entregar para o próximo inverno? Se não for para melhorar a vida, como disse o agricultor lá no Bueno, lembra daquele baixinho? Doutor, a conversa aqui foi muito boa, o senhor tem uma conversa até boa, e o presidente disse para mim, estou muito feliz aqui, porque chega técnico aqui, falando linguajar que não entendo, eu fico muito chateado, mas eu não quero ser mal educado, eu não digo. E chega técnico assim, falando mais difícil, para se tornar mais doutor. Como se a gente, mão fina, conseguisse fazer a agricultura que vocês fazem. Ah, como seria bom que cada agrônomo passasse 1 ano dentro de uma roça. Que cada técnico da fundação passasse 1 ano dentro de uma roça. Às vezes os nossos técnicos não aguentam 1 mês dentro de uma roça. Então nós temos que ser humildes, calçar o sapatinho da humildade, os mão fina, para poder trabalhar com vocês. Negócio, pode passar? Pode passar, isso vai ficar mostrado. Pode passar.
Nós queremos, a natureza dá o que para a gente? Ela purifica a nossa água, nós podemos fazer ecoturismo, aqui tem umas áreas lindas. Me desculpe as outras áreas que eu não visitei ainda, mas como aquela região do Mici e do Bueno está bonita. Que área linda para a gente fazer turismo ecológico, para fazer gastronomia. E isso está gravado, é bom porque está gravado, né? Depois cobrar a gente, né? Ó, doutor, o senhor disse que ele está gravado. O Juruna, que era um índio, foi deputado federal, ele vivia com gravador, ia reunir com o ministro com gravador. Porque a autoridade, político e gente de ONG é danado para prometer coisa e depois esquece. Grava, né? Está gravado aí, está na internet. Ecoturismo, nós queremos fazer o festival de gastronomia, da agricultura familiar, de ir ao sul do território. E sabe por que é fácil fazer? Porque vocês produzem centenas de alimentos. Com esse alimento a gente chama o chefe, as cozinheiras, fazemos um festival de gastronomia e convidamos o Ceará para vir para cá. Será que tem alguém que faz uma boa galinha caipira aqui? Levante o braço. Já que tem gente que planta batata doce, tem batata doce de girimum, aquela cenoura por aqui, tem macaxeira por aqui, tem caju por aqui, tem tomate, tem alface, tem feijões. Já deu o festival de gastronomia. E para a turma comprar o prato, né? Para não ser de graça. Então, ó, recursos florestais, proteção, regula clima. Pode passar. Pergunta para ir finalizando. Ou a gente se acha que é muito sabido e que não precisa aprender mais nada. Ou a gente acha que é sabido, mas tem umas coisas para aprender junto. Então, a gente quer transformar, nos transformar. Porque se eu vou visitar a sua família, nosso mestre ali de chapéu de massa, eu tenho que ter a capacidade para me transformar. Porque se eu achar que não vou aprender nada, que diabo eu estou indo lá? Então, eu me transformando, a gente pode transformar o território. Vamos nós? Pode passar? Pode passar. Essa é a frase final. Isso aqui é uma indígena da Bolívia. Um negócio meio estranho. Nós trabalhamos aqui na Bolívia, não trabalho em Pernambuco. Vamos começar agora. Nós há alguns anos trabalhamos com indígenas na Bolívia. Numa situação muito, muito mais difícil do que a nossa. Mas só que esse povo tem 1000 anos de civilização. E como não foram mortos todos pelos colonizadores, eles falam suas índios quechua. É maravilhoso você ver um índio quechua falar um com o outro. O Guarani falando um com o outro. E a gente vai lá aprender com eles. Eles vão vir aqui, vocês vão ir lá. Porque o planeta é um só. O alimento é um só. A fome é um só. O solo é um só no planeta. Então a gente tem que cooperar. A prefeita e o ex-prefeito disseram, nós temos que cooperar. Então o que é que nós queremos fazer com Irauçuba? Internacionalizar Irauçuba. Buscando parceiros, conhecimento, convênios, trazer turista para cá, trazer semente boa para cá. E eles levar daqui o que é bom da gente. Se quiser levar um sabiá, vai ter muito sabiá para levar daqui. Se quiser levar carbono, vai ter muito carbono. Nós temos o que entregar ao mundo. E o mundo tem o que nos entregar. E por que é só o governo do Estado que tem que se internacionalizar? Por que é só a grande empresa que tem que se internacionalizar? Por que é só doutor, empresário que pode viajar para ir para a conferência do clima, não sei de onde? E por que nós não podemos fazer isso? E hoje, entre vocês, quem é que tem filho formado aqui? Levante a mão. Ou se formando. Quem é que tem neto, sobrinho, estudando? Então, como está bom? Nós temos mestre e mestra com 80 anos na agricultura e nós temos filhos de agricultor estudando no mesmo território. O mundo tal como criamos é um processo de nosso pensamento. O Einstein não pode ser alterado sem alterar nossa maneira de pensar. O homem e a mulher que não têm a fé para transformar a sua vida, da sua família, do seu município, ele não vai mudar a sua mentalidade. Nós precisamos pensar, mudar a nossa forma de pensar com outras pessoas. Mudando a forma de pensar, a gente muda
o nosso mundo.